Olá galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho no Colégio Estadual do Paraná e como eu estou fazendo nas últimas aulas, estou dando um olho lá para as escolas que eu já trabalhei. Hoje eu vou falar lá do pessoal de Guarapuava, do Anavandabassara, que eu trabalhei, tenho bastante saudade desse povo e também que nós sabemos que o Paraná inteiro está nos assistindo. Então, relembrando uma coisa, gente, não esquecer de acessar o Classroom, ir lá no link e validar a sua presença para confirmar que você fez. E, obviamente, depois de assistir essa aula, que daí fica bem fácil de você conseguir resolver. E para a galera que não está tendo acesso pelo Classroom, assistindo apenas pela televisão, não esquecer de ir à escola, pegar a atividade e depois, não é só pegar, né? Devolver essa atividade para validar a presença de vocês, gente, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar o nosso estudo dos números complexos, né? Então, os números complexos é aquele número que a gente sempre teve muita dúvida, né? Aparecia a raiz negativa e dizia, não tem solução. Não tem solução nos números reais. Agora a gente está vendo a solução que existe nos números complexos. Então, vamos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai relembrar hoje as propriedades de potenciação. Essas propriedades vão facilitar muito o nosso estudo. Exatamente relembrando a unidade imaginária. Lembrando lá a nossa unidade imaginária é quando aparece raiz de menos 1, que é i, ou quando i ao quadrado é igual a menos 1. Tranquilo? Então vamos relembrar essas propriedades aqui. A primeira, multiplicação de potências de mesma base. Por exemplo, eu tenho 3 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado. 3 elevado a 4 significa que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Até que está numa cor para destaque. E 3 ao quadrado, está em vermelho aqui, é 3 vezes 3. Ou seja, isso daqui seria o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado à sexta. A maneira de a gente poder fazer mais rápido é exatamente usando a propriedade. O que diz a propriedade? Multiplicação de bases iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Relembrando, a parte aqui, por exemplo, o 3, a gente chama de base. E o 4 aqui é o expoente. Esses nomes são bons a gente lembrar, até mesmo quando a gente vai explicar para alguém ou se fazer entender, essa linguagem facilita a comunicação. Então, aplicando essa propriedade, eu não preciso abrir toda a expressão como eu fiz aqui no exemplo. Então, aplicando a propriedade nesse caso aqui, eu vou repetir a base, 3, e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. 3 elevado a 6. Eu preciso fazer essa conta? Normalmente não, né, gente? Porque quando a gente tem os números mais baixos, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 5 ao quadrado, são fáceis da gente fazer a conta rapidamente. Nesse caso, a gente deixa indicado normalmente. Tranquilo? Vamos lá para a segunda, a divisão de potências de mesma base. Quando a gente não tem a propriedade, o que eu tenho que fazer? 2 elevado à sexta dividido por 2 elevado à quarta, 2 elevado à sexta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado à quarta, multiplicação 4 vezes do 2. O que eu posso fazer? Simplifico. Primeiro com o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Ficou em cima 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Nesse caso, a gente pode usar o 4. Dá um pouquinho de trabalho. Se eu aplicar a propriedade, vai ficar muito mais simples. Divisão de bases iguais. Repito a base e vou subtrair os expoentes. Olha como fica fácil a resolução aqui usando a propriedade. 2 elevado à sexta dividido por 2 elevado à quarta. Repetimos a base, subtraímos os expoentes. 6 menos 4, 2. 2 ao quadrado, 4. Tranquilo? Viu como fica fácil? As propriedades estão aí para facilitar a nossa vida. Vamos ver uma outra potência da potência aqui, que vai acontecer muito na nossa aula de hoje. Um exemplo aqui, 2 ao quadrado elevado ao cubo. Então, significaria, aqui que está em colorido, aqui dentro, 3 ao quadrado seria 3 vezes 3. O 3 daqui significaria que eu teria 3 fatores multiplicando aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 elevado a 6. A propriedade diz o quê?
quando eu tenho a base, um valor elevado, por exemplo, a m, e elevado a n. Basta eu multiplicar os expoentes aqui. Então, aplicando essa propriedade aqui, nós vamos ter que 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo é 3, substituo, 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Gente, agora eu quero só fazer uma diferenciação aqui, que é extremamente importante para não haver confusão. Vocês vejam, ó, o parênteses não está só para destacar aqui, é para delimitar que nós estamos fazendo a potência da potência. Porque às vezes pode acontecer sem o parênteses, daí nós vamos ter um caso diferente. Vamos aqui para o quadro agora, gente. Por exemplo, eu tivesse assim, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Não temos o parênteses nesse caso aqui. Então, neste caso, eu não multiplico os expoentes. Eu vou repetir o 2 e aqui eu tenho que fazer a potência. 3 ao quadrado, 9. Então, veja, que dá um valor diferente do que eu fosse fazer. 2 ao cubo ao quadrado, com o parênteses. Aqui é a propriedade. Repito, 2, 3 vezes 2, 6. Viram que o resultado é bem diferente. Então, nós temos que tomar cuidado, gente, para não confundir quando eu estou fazendo a potência da potência, quando eu tenho esse caso que eu mostrei para vocês. Tomem bastante cuidado, porque isso é um motivo de erro normalmente em exercício, tá ok? Continuando aqui as nossas propriedades aqui. Então, a potência do produto que a gente pode ter. Então, aqui nós temos uma questão que eu tenho uma potência e depois elevado ao quadrado. Então, a gente normalmente já fala, primeiro a gente resolve dentro, parênteses, depois fora. Porém, em alguns casos, vai ser interessante a gente resolver usando essa propriedade. Então, significa ao quadrado, significa eu repetir esta nossa base, que a base é um produto, 2 vezes. Aqui eu juntei, né, o 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado, e o 3 vezes 3, que dá 3 ao quadrado. O que diz a propriedade? A propriedade do produto, da potência de um produto é só fazer uma distributiva. O A elevado a n e o b elevado a n. Ou seja, a potência eu vou distribuir para os dois valores. Toma cuidado, que só pode fazer isso quando eu tenho o produto. Se tiver menos ou mais ali entre os dois, daí não dá essa propriedade, tá? A gente já vai ver isso, que daí ela vai se tornar o quê? Um produto notável, não a propriedade da potenciação. Tranquilo, gente? Então, aplicando aqui uma propriedade dessa daqui, ficaria, ó, direto, ó, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Tranquilo? E agora a potência de um quociente. Aqui eu já coloquei direto a propriedade para a gente ir ganhando tempo, ó. Então, eu tenho a divisão aqui de A por B elevado ao expoente M. Ou seja, de novo eu vou fazer a distribuição para o numerador A elevado a M dividido por B elevado a M. Então, aqui nós estamos usando essa simbologia aqui da divisão com 2 pontinhos, né? No caderno a gente normalmente não usa isso, né? Vamos aqui no quadro para a gente ver a diferença. Quando eu estou usando no caderno, a gente usa normalmente assim, ó, A sobre B elevado a N. Ou seja, isso daqui é o A elevado a N sobre B elevado a N. Mas a gente tem que ver que isso daqui é uma outra maneira de simbolizar isso daqui. Então, a gente precisa ter o cuidado das linguagens, a gente conseguir juntar os conhecimentos, né? Que a forma de escrever, principalmente nessa... hoje em dia, a gente escreve cada vez menos, né? A gente sempre está, hoje em dia, mais escrevendo no computador, no celular, e a maneira de escrever no computador e no celular é diferente do que a gente escreve manuscrito, né? Então, aqui nós temos essa propriedade que é extremamente importante. Então, um exemplo aplicando essa propriedade, agora um exemplo numérico aqui, 2 dividido por 3 elevado ao quadrado, eu distribuo para o numerador elevado à quarta, elevado à quarta e 3 elevado à quarta. Tá? Até coloquei aqui no exemplo, ó, a distributiva usando aquele conceito que a gente está mais acostumado,
que é o exemplo fracionário. Então, 2/4 dividido por 3/4. Vem sempre aquela pergunta, eu preciso fazer a potência? Depende. Depende de como eu vou trabalhar com esses resultados. Às vezes, deixando indicado aqui, nós podemos usar simplificações do exercício. Então, só façam o resultado da potência quando houver a necessidade, ou vocês tiverem uma questão de múltipla escolha, que os resultados não estão sendo mostrados na forma de potência. Bem, e nós vamos ter um outro conceito, que esse daqui nós já conhecemos. Tudo isso daqui que a gente está vendo é uma revisão, gente. Mas esse conceito é um conceito bastante interessante e que alguns têm bastante dificuldade, que é a potência com expoente fracionário. Então, é quando eu tenho aqui no nosso expoente uma fração. O que significa isso? Significa uma raiz, tá? Não somente raiz quadrada, porque a gente sempre está acostumado a aparecer raiz quadrada. Pode ser raiz de qualquer índice. No caso, quem vai determinar o índice é o denominador do meu expoente. E o valor aqui da potência é o valor que tiver aqui. Então, muito comum, por exemplo, a gente ter 2 elevado a meio. Isso está simbolizando o quê? Raiz de 2, tá? Que vai facilitar, às vezes, muito para os cálculos, simplificações de raízes, que às vezes a gente não sabe ela diretamente, né? E não tem obrigação mesmo de saber a raiz de um número, às vezes, muito grande. Porém, esse número pode ser decomposto e, aplicando a propriedade, a gente consegue trabalhar com raiz muito mais facilmente, ó. Um exemplo aqui, 2 elevado a 1/3, significa que é raiz cúbica de 2 elevado a 1. Esse 1 precisa estar ali? Não, eu coloquei ele aqui só para indicar que o 1 vai estar como potência do radicando e o 3, que é o denominador, vai estar no índice da raiz. Ok, gente? Então, resumindo tudo isso que a gente fez. Produto de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai-se os expoentes. Potência de potência é só multiplicar os expoentes. Produto de potência aqui é só a gente distribuir aqui no produto o A elevado a N e o B elevado a N. De divisão, mesma coisa, a gente vai distribuir o A elevado a N dividido por A elevado a M também, tanto no numerador quanto no denominador. Quando a gente tem A elevado com expoente fracionário, M e N, o numerador vai ficar como potência e o N, que é o denominador, vai ficar como índice da raiz. E aqui eu coloquei um outro, que é uma coisa que a gente usa muito e muita gente esquece, tá? Que é quando eu tenho um sinal negativo no expoente. Esse expoente pode ser fracionário, qualquer um deles ali. Única coisa que esse menos vai simbolizar que esse nosso expoente está no denominador, ou seja, ele vai ser o inverso de A elevado a M, tudo bem? O A elevado a menos 1 é o inverso de A elevado a M, tranquilo? Isso vai facilitar muito em muitos cálculos que a gente vai fazer. E outro conceito que a gente tem que tomar cuidado, A elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente tem muito costume, e é normal a gente falar, que qualquer número elevado a 0 é 1. Tomar algum cuidado. A gente não vai trabalhar agora no ensino médio, porém, não é todo número. O 0 elevado a 0 não é 1, tranquilo? É qualquer número, tirando, no caso, no A não pode ser 0, tá bom? Que 0 elevado a 0 não é 1. Só para curiosidade de vocês, A elevado a 0 a gente chama em matemática de uma indeterminação, tá bom? Qualquer outro valor elevado a 0, ele vai ser 1, tranquilo? Bem, vamos praticar agora aqui as nossas propriedades. Então, nós vamos resolver, aplicando as propriedades da potência, esta expressão. Então, eu tenho aqui um produto de bases iguais e depois uma divisão. Qual a regrinha que a gente aprendeu desde pequenininho? Primeiro vamos resolver o parênteses e depois resolvemos fora do parênteses. Relembrando aquele quadro que eu mostrei anteriormente, usando o quadro, você vai ter um tempinho para resolver essa questão e depois a gente volta para ver o que vocês conseguiram ou se ficaram com alguma dúvida, a gente sanar e a gente ir para frente sem dúvida.
E aí, galera, tudo bom? Conseguiram fazer exercício? Propriedades é fundamental, gente. Por isso a gente está retomando essas propriedades, porque a gente vai usar o resto da vida da gente. Ela vai facilitar em muitos cálculos para a gente. Vindo aqui para o quadro, aqui para o nosso slide, era para resolver aplicando as propriedades da potência. Aqui, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado a 4. Galera, me chamaram a atenção aqui que tinha um errinho no nosso slide. Então, vamos consertar ele aqui, ó, na divisão, ó. A dividido por B elevado a M, que vocês provavelmente perceberam, ó. A elevado a M dividido pelo B elevado a N. Estava A aqui. Na hora de digitar, aconteceu um probleminha, a gente conseguiu ver. Então, nós vamos usar algumas dessas propriedades. Quais delas a gente vai ter que utilizar? Vamos identificar, ó. Aqui, produto de mesma base. O que a gente tem que fazer? Repete a base e soma os expoentes. Depois nós vamos ter divisão de bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. Então é sobre isso que a gente vai aplicar agora. Opa, foi para frente, ó. Então multiplicação de bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. Dividido por 3 elevado a 4. Aquela dica que eu já falei nas aulas anteriores. Não ter preguiça de abrir o exercício. O que é abrir o exercício? Escrever passo a passo, porque principalmente nos exercícios muito simples, a gente quer fazer tudo de cabeça e acaba errando, ou um sinal, ou uma divisão, porque a gente quer fazer com muita pressa. Então, fazer com calma, principalmente na hora que a gente está fazendo um exercício avaliativo, seja agora na escola, ou depois no vestibular, ou no Enem, ou depois na vida. É melhor a gente pegar e organizar o raciocínio. Então, aqui nós ficamos. Multiplicação de bases iguais, repete a base, somamos os expoentes. Mesmo que eu tiver um valor aqui negativo, que é uma soma. Então, aplicando a propriedade, ficamos 6 mais menos 2, 4. Divisão de bases iguais, repete-se a base e se subtrai os expoentes nesse caso. 3 elevado a 4 de menos 4. Portanto, ficou 3 elevado a 0. Qualquer número que não seja o 0 elevado a 0, ele dá o quê? 1. Portanto, a nossa resposta é 1. Muito simples, né? Começamos light. Agora vamos começar a ligar o turbo aqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos relembrar aqui aquilo que eu já falei no início da aula. Raiz de menos 1 é igual a i. Ou, quando é i ao quadrado, é igual a menos 1. Todas essas propriedades tinham o objetivo do quê, gente? Da gente aplicar potência quando eu tenho um número complexo. Por enquanto, vamos aplicar a potência apenas na parte imaginária. Ou seja, a gente só vai ter o número imaginário puro. Depois a gente vai trabalhar com a potência também, com o número complexo, onde eu tenho a parte complexa e a parte imaginária e também a parte real. Mas, por enquanto, vamos começar aqui aplicando as propriedades na unidade imaginária. Vamos com bastante calma aqui. Então, i elevado a 0 vai ser 1. O i elevado a 1 é repetir uma vez a base, né, que é o i, vai ser o próprio i. I elevado ao quadrado, a gente já sabe que é menos 1. Já há várias aulas a gente anda trabalhando sobre isso. E agora, se eu tiver i ao cubo? I ao cubo, aplicando a propriedade, agora só que da maneira inversa, eu posso fazer ele decomposto em duas partes. I ao quadrado e i elevado a 1. Somando os dois dá o i ao cubo que eu quero saber aqui. O i ao quadrado, por sua vez, significa que ele vale menos 1. Vezes o i, menos 1 vezes i, vai dar menos i. E se eu tiver agora i à quarta? I à quarta eu vou ter o quê? Que eu posso fazer a decomposição dele como sendo i ao quadrado vezes i ao quadrado. O i ao quadrado é o quê? Menos 1. O i ao quadrado menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, repetindo, ó, i elevado a 0 é 1, i elevado a 1i, i elevado ao quadrado menos 1, i elevado ao cubo menos i. O i à quarta, 1. Agora vamos dar uma olhada que vai acontecer uma coisa bastante interessante nas próximas etapas aqui. O i elevado a 5, a gente pode compor como sendo i elevado ao cubo vezes i ao quadrado. I elevado ao cubo, o que dá aqui?
menos i, que a gente acabou de fazer. E o i ao quadrado menos 1. Menos com menos mais, i vezes 1, i. I elevado à sexta, o que ele vai ser? I elevado à quinta vezes i. O i elevado à quinta, a gente acabou de calcular, é o i. Vezes i vezes i dá i ao quadrado. I ao quadrado a gente já sabe que é o menos 1. I elevado à sétima, i elevado à sexta vezes i. I elevado à sexta é quem? Menos 1 vezes i dá menos 1. I elevado à décima, i elevado à vigésima, i elevado a 40, i elevado a 200 e assim sucessivamente. Então ele diz assim, professor, mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que saber, por exemplo, no i elevado a 200, eu vou ter que saber o 199, nossa, vai dar trabalho, eu vou ter que abrir assim. Não. Vamos dar uma olhadinha aqui, só uma coisa. 1i menos 1 menos 1. Opa, desculpa. 1i menos 1 menos i. Olha o que aconteceu aqui, ó. 1i menos 1 menos i. Compare, ó. Esse deu exatamente igual àquele. Este igual àquele. Este igual àquele. Este igual àquele. O que a gente vai observar? Nós vamos observar que o nosso exercício sempre vai dar em múltiplos de 4. Então, continuando aqui, nós vamos sempre aparecer dessa maneira. Como é que a gente pode resolver isso daqui, gente? Por exemplo, i elevado a 18. Nós pegamos o expoente aqui e vamos dividir por 4. É uma regrinha prática. 18 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Sobrou um resto, 2. Ou seja, i elevado a 18 significa que ele é a mesma coisa que fosse i elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado é o quê? Menos 1. Então, portanto, i elevado a 18 vale menos 1. Bem fácil da gente fazer, né? Então, usando essa propriedade da gente pegar o expoente e dividir por 4, igual a gente fez no slide anterior, vou dividir por 4. O que sobrar de resto vai ser a igualdade do nosso i, vai ter o mesmo resultado. Então, usando essa propriedade, vocês vão resolver esses dois exercícios. Vou dar um tempinho para vocês testarem esta regra prática para a gente determinar essa potência e voltamos para tirar a dúvida.
E aí, galera, conseguiram fazer? Então, nós vamos usar sempre esse dispositivo prático para resolver e descobrir as potências de número imaginário, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exercício. Tenho dois números aqui, e elevado a 121 e i elevado a 1083. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse expoente aqui e transformar ele, dividir ele por 4. Fazendo aqui, ó, 121 dividido por 4, 30 vezes 4, 120, sobrou 1 de resto. Ou seja, este valor vai ser i elevado a 1. O 1083 dividido por 4 vai sobrar um resto 3. Ou seja, esse daqui, o i vai ser igual, o nosso i elevado a 121 vai ser igual a i elevado a 1. E que o 1083 vai sobrar 3, vai ser a mesma coisa que i elevado ao cubo, que i elevado ao cubo é i ao quadrado vezes i, que é exatamente menos 1 vezes i, menos i. Portanto, a nossa resposta, esse daqui é i e este daqui, menos i. Nosso exercício 3 é a mesma ideia. Aqui a única coisa que é uma soma, não são valores separados. Você vai fazer, determinar o valor dessa soma, i elevado a 200 mais i elevado a 1999 mais i 1973. Vai usar o mesmo dispositivo de dividir por 4 e daí a gente consegue descobrir qual um dos 4 valores possíveis da potência, porque só pode ser esses 4 valores, né? Que a gente falou, 1, i, menos 1 e menos i. Tá ok? Um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta a corrigir para ver se vocês acertaram.
E aí, galera, conseguiram resolver? Muito simples, né? Lembrando, então, nos dispositivos que a gente vai dividir por 4 e das 4 respostas possíveis que a gente vai fazer aqui. Então, nós vamos determinar aqui o valor de i elevado a 200 mais i elevado a 1990 mais i elevado a 1973. Então, eu vou pegar o primeiro, de 200 dividido por 4, vai sobrar o resto de 0. Agora, pego 1990 dividido por 4, o resto vai ser 2. E o 1973 dividido por 4, o resto vai ser 1. Ou seja, i elevado a 0, i elevado ao quadrado, mais i elevado a 1. Então, portanto, i elevado a 0 é 1, i elevado ao quadrado menos 1, i elevado a elevado a 1 vai ser o próprio i. Então, somando agora aqui, porque uma soma de fatores aqui, 1 menos 1 dá 0, vai sobrar apenas o i. Então, portanto, a nossa resposta aqui vai ser o próprio i. Então, o que a gente trabalhou nessa aula? Retomamos as propriedades de potenciação para que a gente pudesse calcular a potência da unidade imaginária. Na próxima aula, a gente ainda vai continuar trabalhando a potência e vamos agora trabalhar não apenas o número complexo puro, né, só com a parte imaginária. Vamos trabalhar também com a parte real. Até a próxima aula, gente.